Bom dia! Vamos começar mais um devocional dessa semana, a semana 2. E o tema de hoje é lágrimas e oração. Nossa, quem nunca chorou aos pés do Senhor? Quem nunca chorou por algo que esteja acontecendo, seja de alegria, seja de tristeza? E hoje o Senhor vem muito forte nesse devocional, muito forte. Porque logo cedo já recebi um testemunho, aqueles de alegrar o coração, daquele que vale a pena sim semear, certamente você colherá, porque a palavra do Senhor diz, aqueles que semeiam com lágrimas certamente colherão. E eu quero ler com vocês, vamos começar aqui, em Neemias, que é o nosso devocional em Neemias. Vamos reconstruir aquilo que o Senhor quer que a gente reconstrói e derrubar aquilo que não precisa mais. Amém? Em Neemias 1, a partir do versículo 3. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a oração ao Senhor. Só até aqui. Vamos meditar no versículo 4 hoje. Quando ele ouviu, ele meditou, chorou e ficou alguns dias sem comer. Por quê? Ele fez um jejum. Porque existe lamentações, existe esse tempo que a gente vai ter que se guardar e para a gente escutar a voz do Senhor, a gente vai ter que jejuar. Por isso o nosso jejum, por isso que nós estamos jejuando nesse período, E o Senhor vem muito forte ao meu coração sobre esse tempo de jejum e oração, sobre a construção deste lugar, ou a reconstrução deste lugar. Porque teve um tempo que eu jejuava muito, eu era louca do jejum, eu nem terminava um, já estava fazendo outro. E eu achava que Deus me usava porque eu jejuava. E aí o Senhor falou assim, um dia eu falei, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, porque eu não estou jejuando. Porque foi um tempo que eu não é que eu não estava em propósito, mas era um tempo que eu não conseguia jejuar por alguma causa específica. E aí eu achava que por isso o Senhor não me usava. E o Senhor, ele veio desconstruir isso em mim. Ele derrubou essa parede e falar assim, então você quer dizer que eu só te uso porque você jejua? Não, eu te uso porque eu te escolhi. E o Senhor teve que reconstruir este lugar, porque eu tinha colocado várias paredes que não precisava ser colocada. E o Senhor falou assim, eu te uso mesmo você não jejuando, porque a minha graça é através de mim, não é você quem faz. E muitas vezes nós queremos fazer com as próprias mãos e não deixamos Deus fazer. E hoje eu quero ler aqui o devocional. Tem notícias que vão chegar na nossa vida como um turbilhão. Nem sempre será como uma simples preocupação, mas trará uma tristeza na nossa alma, arrancando lágrimas do fundo do nosso coração. Sim, tem situações que tornarão impossível segurar o choro. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo, inclusive o tempo de chorar. Pode ser esse dia que chegou para você, mas as Escrituras também afirmam, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O seu choro hoje durará só por um momento. A alegria do Senhor virá ao nascer de um novo dia. E essa é mais uma promessa do Pai para você. Existe consolo nele, existe esperança em meio às lágrimas. Corra para os braços dele em oração. A dor é uma oportunidade para buscar descanso e refúgio nos braços do Pai. Aqui quer dizer o quê? Que todas as vezes que a gente chorar nos braços do Pai é o melhor lugar. Você não precisa se preocupar se você é chorona, porque eu sei que tem algumas aqui que são muito chorona. Eu
Eu sou mais contida no choro, mas quando o Senhor me pega também ninguém me segura, porque eu choro o tempo todo. Mas o Senhor quer dizer o quê? Você está em oração, você está chorando, você está semeando com lágrimas e você colherá com alegria. Porque às vezes a preocupação, ela ultrapassa esse limite só da preocupação da mente. Lembra que nós falamos semana passada sobre a mente? Agora vem o quê? Em forma de lágrima, ela vai transbordar. E não há nada melhor do que você chorar na presença do Senhor. Todas as vezes que você chorar na presença do Senhor, Ele vai pegar as suas lágrimas como uma oração. E eu quero falar sobre um testemunho sobre isso. Que teve uma segunda-feira que a gente foi no monte e tinha acontecido algo muito, muito, muito triste comigo. Assim, onde eu fui desonrada, me senti humilhada. O meu coração, ele estava rasgando. E eu fui no monte. Foi um dia, assim, que eu precisava ir no monte. Parece que o monte veio. E nesse monte, geralmente a gente faz o quê? A gente adora o Senhor, a gente louva. E eu não conseguia fazer nada, a não ser chorar. Mas eu chorava. Eu não sei quanto tempo que foi de monte. Vamos colocar aí 1 hora. Eu só chorava. Eu só chorava. Eu fazia... Sabe assim? E eu não conseguia conter as minhas lágrimas. De tão doído que estava. E todas as vezes que eu chorava, eu falava, Senhor, eu não quero mais sentir essa dor. Senhor, eu não quero mais sentir essa dor. Porque era uma dor na alma. Uma dor na alma. E eu entregava meu choro ao Senhor. Todo o meu choro, minhas lágrimas para o Senhor. E passou um tempo, né? Depois viemos embora, tudo, vida que segue. E passou um tempo. Esse monte acontece uma vez por mês. E eu voltei lá depois de 3 semanas, depois de 21 dias. E o choro que eu entreguei naquela noite veio como uma alegria. E eu me lembrei, na hora que eu adentrei naquele monte, eu me lembrei do dia que eu estava lá chorando. Na última vez que eu tinha ido lá, eu estava chorando. E a gente escolheu, eu e meu esposo, a gente escolheu um lugarzinho, assim, bem... Tipo, não vou nem falar estratégico, mas um lugarzinho ali, tranquilo, não tinha ninguém. De repente veio um rapaz que a gente não conhece, não sei quem é, se eu encontrar na rua não sei quem que é, porque dentro do monte escuro, né? E ele veio com um violão e ele ficou atrás de nós. Eu falei assim, eu não tenho como não ver o cuidado do Senhor neste momento. E ele ficou atrás de nós e ele começou a louvar. E todos os louvores que ele cantava eram de adoração, E eu comecei a me lembrar que na última vez que eu estava ali, eu estava aos prantos, chorando e derramando tudo na presença do Senhor. Tudo na presença do Senhor, eu estava ali de uma forma ali, e eu só conseguia louvar e agradecer ao Senhor, eu só conseguia louvar e agradecer ao Senhor. E eu falava, meu Deus, como que é bom chorar na presença do Senhor. Como que o Senhor ouve as nossas orações em lágrimas. Então hoje, talvez, você está chorando. Mas não se esqueça que aquelas sementes que estão sendo plantadas nesse tempo está sendo regada com as suas lágrimas. E o Senhor me deu 2 palavras para hoje, além de Neemias. A primeira palavra que Ele me deu foi sobre o tempo. Vou pegar aqui. Aquela palavra que a gente conhece, né? Que fala sobre o tempo. Em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, há tempo de ficar triste e também de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, há tempo de economizar e tempo para desperdiçar. Tempo de se rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, e tempo de guerra e tempo de paz. Aí lá no versículo 11,
Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Ou seja, nem tudo que a gente fizer, que o Senhor fizer, a gente vai compreender, porque o tempo dele é diferente do nosso. Então, se hoje você está semeando com lágrimas, certamente você colherá, porque o Senhor, Ele é bondoso em nos preparar para esse tempo. Preparar por quê? Porque a gente vai ter gratidão naquilo que o Senhor vai fazer. E o nosso devocional hoje parece ser, parece um tempo de agonia, lágrimas e oração, mas é por pouco tempo. Não tem como uma semente germinar se ela não for regada. E hoje a semente é a sua oração e elas são regadas com lágrimas. O Senhor me fez lembrar aqui agora sobre um tempo onde eu semeei muito com lágrimas. Eu tenho certeza que você também já semeou com muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Mas é um tempo para meditar naquilo que o Senhor vai fazer. Naquele momento no monte, eu entreguei todas as minhas dores. É um momento de entrega. É um momento de jejum, de reflexão daquilo que o Senhor vai fazer. Existe um tempo determinado. O meu choro durou 21 dias. E o Senhor colheu. Eu colhi com alegria naquela noite, vendo o Senhor ao meu favor naquele lugar. E eu quero deixar isso para vocês hoje. Deixar esse devocional de lágrimas e oração como uma semente no reino dos céus. E o livro que eu estou lendo tem uma oração assim: Senhor, ajuda-me a lembrar que mesmo nas situações mais difíceis ou incertas, Tu és a luz inextinguível da minha vida. Por mais escura que sejam as nuvens parando sobre mim, Tu me levarás acima da tempestade e me conduzirá ao consolo da Tua presença. Em momentos de tribulação, peço que me aguçes a percepção da Tua presença. Obrigada porque ando em presença e com esperança. E Tu és meu consolador. Não existe melhor do que o Espírito Santo nos consolando. E eu abençoo você com essa palavra, que certamente, se você está semeando com lágrimas, certamente você colherá na presença do Senhor. Eu louvo e te abençoo pelo poder e nome do Senhor Jesus. E em Salmo 126, no versículo 5 diz: aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços o feixes da colheita. Tem muita colheita para aqueles que semeiam com lágrimas. E eu te abençoo com essa palavra, pelo poder no nome do Senhor Jesus. Amém?